Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui nessa noite abençoada e maravilhosa mais uma vez, para juntos aprendermos ainda mais da palavra do nosso Deus. E eu tenho certeza que nessa noite Deus irá falar ao teu coração através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Antes da gente entrar na nossa mensagem, eu queria deixar para você o nosso endereço, o nosso ponto de pregação, que fica na rua Dagoberto Pires, número 318, ao lado da padaria Vila do Trigo. Nós estamos ali todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos domingos, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então, ainda nós não voltamos com nossos cultos presenciais, mas brevemente iremos retornar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós retornarmos, venha nos fazer uma visita para que você também seja abençoado em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: congregai-vos todos os meus santos. Então, nós estamos ali congregando o nosso pontinho de pregação, que Deus tem abençoado cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Eu espero que você venha estar conosco quando nós retornarmos aos nossos cultos presenciais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o ministro Romero, faço parte da equipe de fé do nosso líder estadual, pastor Guilherme de Mello. Estou à frente desse trabalho aqui no bairro da Brasília Teimosa e vim nessa noite trazer uma palavra, uma mensagem de Deus abençoada para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos aprender juntos para a glória de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. A nossa mensagem hoje é uma mensagem que o assunto em si ele é muito longo, mas eu irei tentar reduzir da melhor forma possível e passar aquilo que Deus ele colocou no meu coração para que você saia abençoado dessa transmissão, em nome de Jesus. Amém? Compartilha também essa live, compartilha com teus amigos, com teus vizinhos, com teus familiares, para que eles também de alguma maneira possam ser abençoados em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, começando do versículo 1, que nós iremos ler e olha o que diz. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e continua dizendo: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vejam só, meus irmãos, aqui nessa palavra está mostrando o quanto José ele foi honrado pelo seu pai. Agora presta atenção, ele recebeu uma túnica talar de mangas compridas, ou seja, uma túnica colorida de mangas compridas, uma coisa que era uma honra muito grande para um simples pastor de ovelha receber. E olhando esse contexto, que muitas vezes a gente acha que por a gente muito fazer, a gente vai conseguir honra diante de Deus. Então a gente começa a fazer demais coisas que não necessitam a gente fazer. Por quê? Porque se você for olhar essa palavra, José foi honrado, foi ou não foi? José foi um homem muito honrado, ele recebeu uma grande honra, que foi essa túnica representando uma grande honra. Mas como foi que ele conseguiu essa honra? Essa honra ele conseguiu, meu irmão, não foi por muito fazer, ou não foi por fazer. Como assim não foi por fazer? Leia comigo novamente o que ele diz aqui no versículo 2, diz assim, ó: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então veja, o que os irmãos de José faziam, ele também fazia. Os rebanhos que José apacentava, os irmãos deles também apacentavam, e era do mesmo dono o rebanho era tudo do pai deles. Então José também apacentava, José também fazia as mesmas coisas. Então, como foi que José conseguiu honra diante do seu pai? E como nós conseguiremos honra diante de Deus? Exatamente nessa última frase. Olha o que diz aqui na última frase do versículo 2. Diz assim, ó: e trazia más notícias deles a seu pai. Então veja só, meu irmão, muitas vezes para a gente conseguir honra, não se trata da gente fazer coisas, se trata da gente não fazer. Se José ele levava má notícias dos seus irmãos a seu pai, é porque os seus irmãos faziam algo de mal, que José não fazia. Então muitas vezes a gente está se preocupando muito em fazer e esquecendo que muitas vezes a gente consegue honra por não fazer aquilo que todo mundo faz. Então veja, os irmãos de José faziam algo o qual José não fazia, e não era um irmão só, era todos os irmãos, eles costumavam ter uma prática. A Bíblia não relata que prática era essa, a Bíblia não fala o que era que eles faziam, mas eles faziam algo mal, mas José era diferente de todos eles, e José não fazia o que todos eles faziam. Então fica a lição para você nessa noite.
aquilo que está todo mundo fazendo, aquilo que está todo mundo aparentemente sendo bem visto ou sendo honrado, não faça, seja diferente, porque é através dessa honra que você vai ter, é através disso que você vai ter honra diante de Deus, não fazendo aquilo que todo mundo faz, não sendo o que todo mundo é. Você aí que tem um comércio, você aí que, exemplo, você que trabalha com produtos de limpeza ou produtos de beleza, ou seja lá qual produto for, você sabe que no seu comércio, no seu ramo, muita gente adultera produtos. E pelo fato de adulterar o produto, ou seja, colocar mais água para render mais, para vender mais, e muita gente fala assim, isso é normal no nosso meio. Não é que é normal, é porque por tanta gente fazer isso se tornou uma prática normal. É como diz aquele ditado, né? Uma mentira contada muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Mas só que a essência daquilo ali é uma mentira. Então, meu irmão, não faça isso, não seja igual às outras pessoas. É você jovem que me ouve agora, você que aí quer fazer uma tatuagem e você está dizendo assim, mas está todo mundo fazendo e a Bíblia não condena como é pecado. Está todo mundo fazendo, meu irmão. Se você ama a Deus, não faça para você ser honrado. Amém? Porque você vai quebrar um princípio. E aquilo que a Bíblia fala assim, com abismo ele vai chamando o outro, vai chamando o outro, vai chamando o outro. Você ama a Deus? Então não faça. Mas a Bíblia não relata com total veemência no Novo Testamento, porque muita gente gosta de falar isso, né? Que aquilo que está no Velho Testamento não conta mais. Não conta mais, só conta no Novo. Então, vamos lá, no Novo Testamento não fala, mas se você ama Deus, não faça o que todo mundo faz. Porque José deixou de fazer algo que todo mundo estava fazendo, e a palavra de Deus fala que ele foi honrado diante de Deus. É você aí que tem o seu comércio, que quer desviar uma verba, que você quer sonegar um imposto, você quer fazer isso porque todo mundo faz, meu irmão, não faça, porque não é o que todo mundo faz que você tem que fazer não, você tem que fazer a diferença, porque veja, todos os irmãos de José cometiam uma prática, essa prática era mal, e José trazia má notícia deles ao seu pai, e a palavra de Deus fala que ele foi honrado. Então, meu irmão, não se preocupe em fazer demais, se preocupe em fazer o certo e não fazer aquilo que Deus não quer que você faça. A palavra de Deus fala sobre um rei que ele foi muito abençoado, que o rei Uzias, a palavra de Deus fala que a fama do rei Uzias chegou até as portas do Egito. Ele era um rei que fazia máquinas de engenharia, ele era um rei que fazia tudo que você imaginar, era um rei que ele fazia. Um rei muito bem sucedido em tudo que ele colocava no coração, tudo que Deus mandava ele fazia, estava bem sucedido. Chegou um momento na vida desse rei que ele quis fazer algo a mais, coisa que não era para ele fazer. E quando ele fez, que foi queimar o incenso, a palavra de Deus fala que na hora apareceu uma lepra na testa dele. Então, meu irmão, tem certas coisas que você não deve fazer porque Deus não te orientou a fazer, ou porque você não tem que fazer. Então, muitas vezes você acha que é por fato de você fazer demais que você vai alcançar aquilo que você tanto deseja no seu coração. Veja, José não precisou fazer demais. Veja, José cuidava das ovelhas que os irmãos dele cuidavam, José apacentava as ovelhas que os irmãos dele também apacentavam, mas José não cometia as práticas que os irmãos deles tinham. José não fazia as mesmas coisas que os irmãos dele faziam. Então, muitas vezes, você precisa não fazer aquilo que você acha que todo mundo está fazendo, você tem que fazer também. Então, seja uma pessoa separada para Deus. Seja uma pessoa que não faz aquilo que todo mundo está fazendo. Faça diferente, que você vai ver que Deus ele vai te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. E você vai ser honrado muito mais do que você imaginou. E você está até pensando, mas todo mundo que está fazendo está sendo abençoado. Todo mundo que está fazendo está sendo honrado. Mas preste atenção, vamos continuar lendo. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então, para aqui um pouquinho, veja só. A palavra de Deus fala que José, ele teve um sonho. E através desse sonho, os irmãos começaram a odiar ainda mais, de maneira que não conseguia falar com ele pacificamente. Então, veja só, meu irmão. Quando você é uma pessoa que não está fazendo aquilo que todo mundo faz, a primeira coisa que vai acontecer com você é o que aconteceu com os irmãos de José. Todo mundo vai te olhar com indiferença. Todo mundo vai te olhar com indiferença. Por quê? Porque você é a única pessoa no meio que você está vivendo que não está fazendo aquilo que todo mundo faz.
Então todo mundo, no primeiro lugar, vão te olhar com indiferença. E segundo, Deus ele vai te fazer sonhar. Quando Deus ele te faz sonhar, você automaticamente vai ter um pensamento maior do que muitos estão tendo. Você vai ter uma visão maior do que muitos estão tendo. Então isso vai te causar uma indiferença e muitos vão te criticar, muitos vão ter inveja de você por isso. Mas para prestar atenção nessa palavra, olha o que diz aqui, ó. No versículo 7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e o vosso feixe o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então veja só, se os feixes dos irmãos de José precisou se inclinar, significa que aqueles feixes estavam em pé, concorda comigo? E se o feixe de José se levantou, é porque estava inclinado, concorda também comigo? Então, meus irmãos, é questão de tempo para você ser honrado. Porque veja, se você se colocar no lugar de José, você vai ver que no sonho dele, ele estava prostrado, e todos os feixes dos seus irmãos estavam de pé. Então, vai acontecer algo na sua vida que muita gente que está à tua volta vai ser honrado primeiro, e dê glória a Deus por isso. Porque veja, o sonho era de quem? Não era de José? Mas no sonho de José tinha lugar para todos os seus irmãos, porque José via os feixes de todos os irmãos dele. Então, no teu sonho, meu irmão, tem que ter lugar para todo mundo, embora estejam te humilhando, embora estejam te criticando, embora estejam te apedrejando, mas no teu sonho tem que ter lugar para todos. Porque olha como José fala, estávamos atando feixes no campo. Então, se José fala estávamos, é porque todo mundo estava incluso no sonho dele. Embora o sonho fosse dele, mas ele incluiu todo mundo. Então, meu irmão, espere um certo tempo, porque veja, José teve que esperar todos os seus irmãos serem honrados naquele sonho, porque todos os feixes estavam de pé e só de José estava inclinado. Mas vai chegar um momento que o tempo vai passar e Deus ele vai proporcionar que você seja honrado pelo fato de que você não fez o que todo mundo fez. E quando você for honrado, a palavra de Deus fala que os feixes dos irmãos de José se inclinaram e o feixe de José se levantou. Então, meu irmão, Deus ele vai te abençoar poderosamente, mas é questão de tempo, porque aquilo que Deus faz hoje você não compreende, você compreende depois. A palavra de Deus deixa bem claro, lá em João 13,6, aquilo que eu faço hoje, tu não compreende, mas tu saberás o quê? Depois. Então, meu irmão, antes de José ter o sonho, José recebeu o quê? Uma túnica, algo que fez ele ser diferente aos olhos dos seus irmãos. Mas se você olhar, meu irmão, uma túnica talar de mangas compridas, veja, de mangas compridas. A roupa do pastor de ovelhas era uma roupa leve. A roupa do pastor de ovelhas tem que ser uma roupa leve. Por quê? Porque ele ia estar em todo o tempo movimentando, ia estar em todo o tempo cuidando de ovelha, puxando, correndo no campo, indo para um lado e indo para outro. Mas a palavra de Deus fala que José fazia o que os irmãos dele faziam no campo, cuidava das ovelhas, mas só que ele tinha algo sobre si. Uma túnica talar de mangas compridas, uma túnica colorida de mangas compridas, ou seja, algo que esquentava bastante, e se era colorida, um tecido colorido, ele era mais pesado do que os tecidos incolor. Então era algo que era quente e era algo que é pesado. Então muita gente está vendo você vestido e está vendo que você está com a veste colorida, que você está bonito ali aparentemente, mas ninguém está sabendo o peso que você está carregando, ninguém sabe o quanto você está suando para carregar aquilo ali, porque a túnica, meu irmão, é quente. A túnica é quente e é pesada. Então talvez muita gente está olhando só para você e está vendo a beleza exterior, mas não está vendo o peso que você está carregando, não está vendo o quanto você está suando para carregar aquele peso. Então você tem que continuar firme nisso. Como? Carregando o peso que você está carregando, sendo honrado, porque é nisso aí que Deus ele vai te honrar. Carregando o peso que você tem que carregar, suando o que você tem que suar. Mas vai chegar um momento que vai acontecer o que aconteceu com o José. Vai aparecer o sonho, todos os irmãos vão ser honrados e muitas vezes você vai olhar para Deus e vai se perguntar, meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho e não estou sendo honrado, porque José ele viu os feixes dos irmãos deles tudo de pé. José viu os feixes de todos de pé. Então vai acontecer a mesma coisa com você. Você vai olhar para você e vai dizer assim, meu Deus, está todo mundo sendo honrado, e eu que tenho feito tudo certo, eu que não tenho feito o que é mal, eu que tenho andado segundo o caminho da tua palavra, não estou sendo honrado. E Deus ele está dizendo para você hoje, nessa noite, meu irmão, é só questão de tempo. É só questão de tempo, como diz lá em Hebreus, é só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então siga fazendo a vontade de Deus e não queira fazer a vontade dos homens. Siga fazendo aquilo que Deus quer que você faça e não fazendo aquilo que você acha que você tem que fazer ou fazer porque está todo mundo fazendo. Porque se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ser apenas só mais um. E o que chama a atenção de Deus não é fazer o demais. O que chama a atenção de Deus é fazer aquilo que Ele te manda fazer e não fazer o que não tem que ser feito.
Porque a palavra de Deus fala, mais uma vez vou repetir, José levava a má fama dos seus irmãos ao seu pai, ou seja, os irmãos faziam algo que não agradava aos olhos de José, provavelmente também não agradava aos olhos de Deus, e José não fazia aquilo e levava a má fama para o seu pai. E a palavra de Deus fala que José recebeu a túnica e recebeu um sonho para sonhar. Então, meu irmão, você pode já ter recebido a túnica, você pode estar passando por um momento que está pesado e você está suando para passar por esse momento. Mas não se preocupe, não ache que isso é uma coisa ruim. Isso é a túnica que você recebeu por estar sendo fiel à palavra de Deus. Porque a túnica, meu irmão, ela pesa. A túnica, meu irmão, ela te faz suar. Mas a túnica, meu irmão, quando você menos espera, ela te refresca. Porque quando você sua, pelo fato da túnica ser de um material grosso, ela vai manter o teu corpo úmido e refrescar o teu corpo. Não deixar que você perca mais líquido do que você tem perdido como normal. Então a túnica, ao mesmo tempo que ela faz você suar, ela te refresca. Então aquilo que Deus te deu, por mais que esteja pesado, que você acha que esteja pesado, não é pesado, porque ao mesmo tempo que te faz suar, te refresca em nome de Jesus. Então guarde isso no teu coração. Está passando por um momento difícil, está passando por uma aflição, permaneça fiel à palavra de Deus. Permaneça fiel àquilo que Deus tocou no teu coração, que você vai ver que você vai ser muito mais honrado do que você imaginou. Que você vai ser muito maior do que você imaginou. E você vai ver, meu irmão, muita gente sendo honrado. Você vai ver muita gente crescer, você vai ver muita gente passar na sua frente. Mas só que para você, meu irmão, é só um pouquinho de tempo. Não faça o que está todo mundo fazendo. Estamos vivendo aí um tempo de crise, um tempo difícil. Então, para você, meu amigo comerciante, tem várias estratégias para você ganhar dinheiro da maneira errada. Então, não faça como muitos estão fazendo aí, querendo ganhar dinheiro da maneira errada, adulterando produto, sonegando imposto. Meu irmão, faça tudo da maneira certa, que Deus ele vai te abençoar poderosamente. Ah, mas se eu não fizer isso, vai ser muito prejuízo para mim, meu irmão. Sue o que tem de suar. Carregue o peso que você tem de pesar. Porque você vai ver que Deus ele vai te honrar poderosamente em nome do Senhor Jesus. É como continua dizendo aqui, versículo 8. Versículo 7, né? Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então veja, aqui está mostrando quando chegou o tempo de José. Por mais que ele estivesse se inclinado, por mais que ele estivesse carregando peso, houve um momento na vida dele que Deus já havia o revelado que ele iria subir, ia ser maior do que os seus irmãos. E assim foi, como a gente vê que José ele se tornou o governador de toda a terra do Egito. A palavra de Deus fala que no trono, só quando o faraó estava no trono que o faraó era maior que ele. Por quê? Porque ele foi fiel em tudo que Deus mandou ele fazer e não fez aquilo que todo mundo fazia. Então, meu irmão, seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel àquilo que Deus ele tem mandado você fazer. Seja fiel num pouco que Deus ele vai te colocar sobre o muito em nome do Senhor Jesus. E você vai ver que tudo aquilo que você imaginou, Deus ele vai te dar muito maior para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Então guarda essa mensagem no teu coração, meu irmão. Uma mensagem curta, uma mensagem simples, uma mensagem direta e objetiva para o teu coração. Para que você faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. E para que você deixe de fazer aquilo que você acha que é certo para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus, diga glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu irei estar encerrando já essa transmissão em nome de Jesus, mas antes da gente encerrar, eu queria fazer uma oração com você. E antes da gente fazer uma oração, eu queria que você anotasse as contas de nossa igreja que está aparecendo para você aí na tela, em nome de Jesus. Você anota ou tira um print em nome de Jesus para que você possa estar enviando o seu comprovante do depósito do seu dízimo e da sua oferta em nome do Senhor Jesus. Você envia para esse número nosso WhatsApp que também está aparecendo aí para você na tela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para a glória de Deus, que Deus abençoe você cada vez mais, porque é momento de oração. É momento de oração. O consagrado homem de Deus ora por você. Senhor nosso Deus, sim, amado Pai, é diante da Tua presença, meu Deus, que nós estamos, meu Pai. E te pedimos, Senhor Deus, não nos deixe fazer algo de errado, que todos estão fazendo, meu Pai. E por mais que a tentação seja grande da gente fazer, o Senhor venha nos controlar, abrir os nossos olhos, nos fazer respirar e saber, meu Pai, que o que é nosso, meu Pai, o Senhor está guardando e preparando para nós em nome de Jesus. Que assim como o Senhor fez com José, meu Pai, o Senhor também fará conosco, meu Deus. Que o Senhor irá nos honrar muito mais do que a gente pediu, muito mais do que a gente sonhou, muito mais do que a gente desejou, porque a gente está fazendo, meu Pai,
a tua vontade e não fazendo aquilo que é mal. Oh, meu Deus, guarda esse meu irmão, guarda essa minha irmã, meu Deus, de fazer aquilo que é mal, porque no meio que ela vive está todo mundo fazendo aquilo que é mal, mas guarda ele, meu Pai, guarda ela de não fazer, meu Pai, para que o teu nome, meu Deus, seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome, meu Pai, seja conhecido através dela e ela seja um testemunho nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que essa pessoa, meu Deus, que me ouve agora, que me acompanha agora, seja poderosamente abençoada e ajudada pelo Senhor, porque a tua palavra diz, meu Pai, que nada para te ajudar, seja o fraco, seja o de pequena força, seja o de muita força, nada para te ajudar. Então, meu Deus, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, meu Deus, a permanecer firme nos teus caminhos, para que o teu nome, meu Pai, seja cada dia mais glorificado e exaltado na vida deles, em nome do Senhor Jesus. E eu repreendo, meu Deus, toda tentação, meu Pai, sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, toda proposta do inferno, meu Pai, para fazer com que ela saia do teu propósito, para fazer com que ele saia do teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo o mal e digo agora que todo o mal, em nome de Jesus, saia e vá embora da vida dele e da vida dela, em nome de Jesus. Meu Pai, guarda o teu povo, meu Deus, de todo mal, livra eles, meu Pai, de toda obra do inferno, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que toda ferramenta do maligno preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo nós a condenaremos. Abençoa, meu Deus, poderosamente o teu povo, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os teus negócios, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui e vou deixar para você mais uma vez o nosso endereço, que fica na rua Dagoberto Pires, número 318, ao lado da padaria Vila do Trigo. Nós estamos ali todas as terças e quintas, às 19 horas e aos domingos, às 15 horas, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e na bênção do Senhor Jesus. Tchau!